A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é a missionária Irineia, do canal Missão com Propósito. Amém, irmãos? Sejam todos bem-vindos. E estou muito feliz de estar gravando o meu segundo vídeo. Tive coragem e estou aqui gravando para os irmãos, amém? E gostaria de estar compartilhando uma palavra com os irmãos hoje sobre a viúva e os órfãos, né? Que a gente tem que cuidar, que Deus pediu na Bíblia, né? Tá escrito na Bíblia pra gente cuidar da viúva e dos órfãos, né? E sabemos que hoje em dia a viúva e os órfãos naquele tempo, né? Na lei de Moisés, no Antigo Testamento, fala das histórias das viúvas e dos órfãos, né? Porque as viúvas, elas dependiam dos esposos, dos maridos, né? Que iam pra guerra, ou por algum motivo qualquer morriam por doença, né? E elas ficavam com os filhos, né? Ali sem ter esperança. E, que nem aquela passagem que Eliseu aumenta o azeite da viúva, né? Mas hoje em dia as viúvas estão tão modernas, né? Estão mais modernas. Hoje em dia tá tudo mais fácil. Nos dias atuais de hoje, trazendo para os dias atuais, é tudo mais fácil, tudo mais para certas pessoas, certas viúvas, né, certos órfãos, a gente fala, né? Porque hoje em dia as mulheres estão à frente já, né, de várias lideranças, trabalhando na igreja também, tendo seus cargos, né? Então tá tudo moderno. Os órfãos também, né? Os filhos, né? Às vezes ali perde o pai, perde a mãe, já tem apoio da família, já são encaminhados num serviço e já se viram, né, irmãos? Mas Jesus estava falando aqui que os órfãos, de repente, é o nosso próximo, né, irmãos? Que os órfãos e as viúvas é o nosso próximo, que às vezes está precisando, né, de um alimento. O fazer missão vai muito mais que uma cesta básica, que nem eu digo, né? Tu tem que levar o alimento físico e o espiritual para acompanhar aquela pessoa, né? E, e tem no nosso convívio, na nossa famílias, pessoas menos favorecidas, né? Pela misericórdia de Deus, Deus tem dado graça. Às vezes a gente temos o que comer, o que beber, o que vestir, né? Pessoas nos auxiliando e muitos não têm o apoio, né? E a gente tem que ter o olhar missionário e ver a necessidade do nosso próximo, né? Até no nosso bairro, na nossa rua, na nossa escola, no os jovens, né, na escola, no trabalho, às vezes em qualquer lugar, é lugar para fazer missão. E, e ali fala, né, para não ficar só nas minhas palavras, eu separei aqui onde fala da viúva e dos órfãos, é Mateus 25, começa no verso 32 e termina no 36 o verso. Vou começar o 34 aqui para os irmãos. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a função do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, e aborreci e visitastes. Que nem tá doente, né, irmãos? E tive na prisão e foste me ver. São todos esses que são as viúvas e os órfãos, né? E às vezes tá um doente, né, na família, algum vizinho. Outra coisa que eu pouco vejo falar nos vídeos, né, que os irmãos às vezes estão fazendo os vídeos, é da prisão, né, dos presidiários, tanto o presídio masculino e feminino. E tem mães chorando, tem mães precisando, né, tem filhos que estão precisando do pai ou da mãe, que estão lá dentro por algum motivo que estão pagando, né? Que a gente não deve julgar.
e muitas mães em fila no dia da visita, né? Então, tudo isso a gente tem que procurar ver, né? O nosso próximo. A mãe às vezes não tá viúva, mas tá o marido lá dentro, né? A esposa, tá o marido lá dentro da prisão. E a gente tem que olhar com olhar de misericórdia, não um olhar de julgamento, né? Ver como é que está essa família, levar junto a parte da missão, o círculo de oração aí da sua igreja e vá fazer visita na casa, vá levar o conforto para essa pessoa que está precisando, né? E às vezes está ali chorando, coração sangrando, e os próprios lá dentro da prisão também. Eu tive o meu sobrinho que teve preso lá e eu nunca tinha entrado numa cadeia. E aí o grupo de missão da igreja fez um culto lá e eu era jovem ainda, nos meus 16, 17 anos, e entrei lá. E é muito triste de ver aquelas grades, aquelas pessoas, tudo separado. Os mais assim, que eram perigoso, ficaram olhando, né, assistindo, e os que já estavam encaminhados, assim, já participavam do culto e tudo, e o meu sobrinho estava lá. Hoje ele já é falecido, né, mas ele aceitou Jesus e por um momento ele se perdeu na caminhada. Sinto saudades, mas Deus sabe todas as coisas, né, irmã? Naquele grande dia, a gente não pode julgar quem foi pro inferno e quem foi pro céu. Naquele dia a gente vai ter surpresa, porque às vezes uma pessoa que não, que nem o ladrão da cruz, né? Não era crente, fez o que fez, e Deus falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então a gente não deve julgar, e naquele dia vamos ter surpresa que A ou B vai para o céu, a gente não sabe, a gente tem que nos preparar. Então a gente não deve haver julgamento, a gente tem que ajudar o nosso próximo. Então, a viúva de antigamente, dos tempos da Bíblia, virou o nosso próximo, né? Que é o presidiário, é os dependentes químicos, né? Que tem as clínicas, né? A nossa viúva é os asilos, né? Que estão lá, que largaram seus pais, suas mães lá, e às vezes não vão visitar. E então sempre a gente tem que estar em busca. Eu sei que tem muitas pessoas, muito missionário pelo mundo ajudando, levando, estão em campo, levando a palavra. E meu coração arde em chamas para participar de uma missão missionária, mas tudo há um tempo determinado para todas as coisas, amém, irmãos? E na outra página aqui de Mateus, que os irmãos quiserem acompanhar em casa depois, estudar, é Mateus, aí tá até o 36, depois o 42 até o 44, depois vai seguindo em diante. Aí esse é os ao contrário, que não fizeram nada para ajudar. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestiste, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também responderam, dizendo: Senhor, quando tivemos com fome, ou como tivendo com sede, o estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não tivemos? Então lhes respondera, dizendo: Em verdade vos digo que quando um desses pequeninos não o fizestes a mim, e irão esses para o inferno, o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. É forte, né, irmãos? É forte em saber. Tem a outra passagem aqui que diz que separa, né? E todas as nações serão reunidas diante dele, naquele grande dia. E apartará uns dos outros, apartará dos bodes e as ovelhas, e pôr as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Eu te pergunto hoje, irmão, serve para mim também. A gente está sendo bode ou ovelha? Espero que nós tenhamos sido ovelhas, né, irmão? Que nós viemos ser ovelha nessa terra. Viemos ser
boca de Deus nessa terra, que que tem uma passagem que fala que a gente não deve ajuntar tesouros no céu, que onde a traça e a ferrugem corrói, mas juntar tesouros lá no céu, que nós vamos ser reconhecidos. Outra coisa que eu ia abordar para os irmãos que aconteceu ontem, estava na igreja e uma irmã chegou, ela estava desviada, é o diabo, né? Mas ela estava afastada e nós estava no momento da oração ali, para começar o culto, meia hora de oração, e ela chegou e cochichou com a outra irmã que tinha voltado, mas não tinha se sentido acolhida, porque parecia que ela estava com a lepra, que ninguém chegava perto, ninguém conversava, e ela estava de bermuda, né? E se sentou atrás, no último banco, e ficou ali, cabeça assistindo o culto, com a cabeça escorada, e, e eu olhando ela e queimando no meu peito, que hoje seria o vídeo que eu iria fazer, né? Sobre isso também, sobre esse assunto, que a gente deve, na igreja, tem muitos soberbos, né, irmão? A igreja tá corrompida, tem muito soberbo. Então, o pequenininho entra lá na igreja, o irmão, às vezes com chinelinho de dedo, uma sandália, um mal vestido, ou não tem condições, ele é julgado pela roupa e não devemos fazer isso, né, irmão? A gente tem que ajudar o nosso próximo. As irmãs vêem no guarda-roupa, se tem uma irmãzinha que é menos favorecida, olhar no guarda-roupa e ver o que eu posso ajudar a minha irmã, levar um presente, conversar, chamar essa pessoa para perto, não afastar. E eu vejo muitas mulheres bem vestidas, bem de empresários, pessoas normais que trabalham, mas se vestem, né, irmãos? Tem a oportunidade que Deus deu de comprar o vestido, o sapato, a roupa, na parte dos irmãos também, mas não que a gente não é errado a gente se arrumar, porque antigamente, na época que a gente era do mundo, foi pro mundo, né? A gente se vestia muito bem, né? Ia pros bailes, pras festas, e e por que não se arrumar na igreja do Senhor? Somos princesas do Senhor, somos as meninas dos olhos de Deus. Mas também a gente tem que trazer a nossa irmã que está menos favorecida para o nosso lado, visto qual é a necessidade dela, né? Porque às vezes a pessoa vem do mundo, com as roupas do mundo, né? Mas aí que nem tá na Bíblia, tá escrito, vem como estás, mas não permaneça. E, e a gente deve auxiliar essa pessoa. E hoje em dia só tem soberba, mano, na igreja. É muito triste. O Espírito Santo tá lá na porta. Não deixo entrar. O pregador vai ter não contra teologia, mas eu creio na geologia, que é no joelho, na madrugada, durante o dia, que deu na faculdade da geologia desce os mistérios, desce as revelações, Deus mostra, né? Porque é importante ter o conhecimento, é importante ter o conhecimento da palavra, né? Não que nem uns só vão para lá encher linguiça, que nem diz, né? Mas a gente deve ter o conhecimento, a palavra. Mas eu te perguntaria se algum desses que está lá no altar, atrás do o grupo de obreiros lá, né? Ou pastor, ou convidar para vir. Eu moro numa comunidade aqui, num bairro, uns chamam de vila, outros chamam de bairro, comunidade, como que é, que são pessoas simples, trabalhadoras, mas tem os meninos, né? Que a gente fala, que a gente se dá aqui, né? Que nem Jesus andou no meio, né? Mas não se contaminam, são rapazes bons, mas tão vendendo, estão usando, e é bom dia, boa tarde, tudo se demo aqui,
mas a gente não deve compactuar com o pecado, né, irmã? E muito tempo eu tive o culto caseiro aqui na minha casa, ou cédula que chamam, né? E, e foi propagada a palavra de Deus até enquanto durou, né? Isso, mas isso é uma história para outro vídeo, né, irmãos? Um assunto para outro vídeo. E, e para os irmãos me conhecer mais um pouco, que eu tento fazer a minha parte, né? Trabalhar com as crianças, na, que nem eu diz, o culto caseiro. Eu já fiz muita coisa. Não que para minha honra, mas é para a glória de Deus, né? Tô sempre. E agora os vídeos, né, que eu tava relutando. Mas eu queria falar para os irmãos assim, que se esses irmãos que estão assim, cheio de teologia, cheio de soberba, se convidar, vamos lá na vila, na comunidade, não, qualquer outro do país que esteja veja, eu não sei onde é que esse vídeo vai dar. Os irmãos escrevam aí no comentário da onde os irmãos estão falando para me conhecer. Vamos contar nossas experiências, vamos levar e propagar a palavra, né, irmãos? E muitos não vêm. Parece que os pessoal da comunidade, do, dos morros, tem lepra. E até Jó, os amigos estavam perto, e Jó estava com a lepra, se coçando, aquelas chagas, né? E os amigos estavam perto. E muitos, então, só são menos favorecidos e parece que tem lepra. E essa irmã entrou na igreja, continuando o assunto, e ela disse que não estava se sentindo bem, voltou. Então, por isso, irmãos, eu falo que os próprios de dentro da igreja estão botando as almas para fora, seja a alma ganhada para Deus do mundo, ou seja os irmãos que votam, que eles não se sentem acolhidos pelos irmãos. A gente olha com um olhar de julgamento, pecou, fez e aconteceu lá no mundo, agora voltou. Ou quer tirar o meu lugar, que muitos vão, se destacam, né, na obra de Deus, e muitos irmãozinhos chegam lá, coisa, e a gente, às vezes, serve para mim também que está há anos na igreja, às vezes não é batizado com o Espírito Santo, às vezes não recebe um dom, e há muita inveja dentro da igreja, muita disputa, e as almas que é bem bom estão gemendo. Amém, irmãos? Tem muito mais coisa, muita para falar, mas é o que Deus me tocou nessa tarde para falar para os irmãos. E você, irmão, irmã, que são todos meus irmãos, ou que não tem religião nenhuma, mas é um ser humano que está aí atrás da câmera, olhando, me escutando e vendo, você é alguém, você é especial. Tem um Deus lá em cima te olhando, mesmo que o homem te rejeite. Como me rejeitaram um dia. Mesmo que tu esteja sozinha aí dentro de um quarto, Satanás está falando na tua mente. Te mata, tu não é ninguém. A tua família não te quer. A igreja te rejeita, te mata, te atira na frente de um carro, seja lá o que for. E às vezes Satanás quer te deixar louca, louco, vai, te enforca, não tem mais nada, mas saiba que tem o filho de Deus, o Filho único, nosso Salvador, morreu por nós naquela cruz, pagou todos os pecados que era para nós pagar. E saiba que você é especial, você é alguém. No final do culto, eu abracei essa irmã e disse, irmã, não dá bola. Se estão rejeitando a irmã na igreja, só confia, continua, não desanima. Se tem pessoas que estão olhando torto para a irmã, tem eu aqui, tem as outras irmãs, e no próximo culto eu vou fazer o que eu estou falando para as irmãs ali. Ela estava com a bermuda, estava com a blusinha, não estava decente, mas eu vou chegar. Irmã, se a irmã tem uma saia, tem um vestido, não tenho muito, mas eu divido. Se tu tem 2, divide 1. Deus vai suprir.
vai dar para te comprar. Sempre de um lado ou do outro chega a provisão. Amém, irmãos? Então, foram essas palavras que eu tinha. Os irmãos perdoam o tropeço da palavra, mas que nem diz na Bíblia, quem não tropeça na palavra, esse é sábio, esse é inteligente, que não devemos ser, né, irmão? Que a gente tem que estar sempre aprendendo. Amém, irmãos? Eu quero agradecer os inscritos, minha família, meus amigos e, e os inscritos que estão se inscrevendo. Comenta nos comentários, né? Para nós engajar o vídeo, dá o joinha, ativa o sininho, se inscreva no canal. É simples, mas aqui tem uma missionária de um coração puro e sincero. Não que eu não tenha pecados, né, irmão? Para ajudar você, para contar minhas experiências. Amém, irmãos? Quero agradecer, dar um tchau para os irmãos, amém? E fico com Deus, amém, irmãos? E firme, vão continuar firme, porque a obra é grande, mas poucos são os ceifeiros, amém? E a hora está chegando de nosso Jesus voltar e todos vamos estar na glória, só falando: Santo, 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 amém?